Amados irmãos, dando continuidade aos nossos estudos e pregações pela manhã, estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse, localizadas em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. João, o último apóstolo vivo, está preso na ilha de Patmos. Todos os outros morreram sacrificados, morreram crucificados de cabeça para baixo, queimados, mortos a fio de espada, lança. E somente João está vivo, bem velhinho e preso. Ele recebe Jesus Cristo, que fala com ele. Ele manda que ele escreva o livro das revelações, das últimas coisas. E nesse momento aqui ele fala sobre as igrejas que existiam naquela região, 7 igrejas, bem próximas da ilha de Patmos, que representam as igrejas da nossa atualidade também. Essa região hoje, dessas 7 igrejas, é a região da Turquia. Essas igrejas não mais existem. Aquele povo em que a sua maioria se tornou cristão, perdeu o rumo, perdeu o caminho, se distanciaram de Deus. Das 7 igrejas, nós temos que 2 igrejas só recebem elogios: Esmirna e a igreja de Filadélfia, que vamos estudar hoje. 4 igrejas recebem elogios e críticas: as igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E tem uma igreja que só recebe críticas. Vamos estudar domingo que vem. É a igreja de Laodiceia. Onde Jesus diz assim para João: estou para vomitar esta igreja da minha boca, porque ela não é fria, nem é quente. É uma igreja morna, indiferente. Mas hoje nós temos o prazer, a alegria e o compromisso com Deus de estudarmos a igreja de Filadélfia. A Filadélfia é uma palavra formada pela junção de 2 expressões gregas: filo e adelphos. Filo é o amor paternal, adelphos, o irmão, pois ela foi criada pelo rei Átalo II, que amava intensamente o seu irmão Eumenes. E criou então esta igreja, criou essa cidade que significa amo ao meu irmão. Filadélfia. Nós vamos orar. Senhor Deus, com alegria, com respeito, com temor, leremos mais uma vez a Tua palavra e nela meditaremos. E nós pedimos, Senhor Deus, que Tu estejas falando aos nossos corações, iluminando o texto santo que vamos ler para que o compreendamos, para que a Tua palavra seja viva, eficaz em cada um de nós. E pedimos, Senhor, que Tu uses o pregador como Teu instrumento. O que vier de Ti, Senhor, que retenhamos. O que não, Senhor, que deixemos de lado. Mas fala conosco, Senhor. Nós Te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Do versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Carta à igreja em Filadélfia. Encontramos? Vamos alternar o texto comigo? Alternemos o texto, diz assim: ao anjo, ao pastor da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei.
que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor darei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda parte do meu Deus, e o meu novo nome. Todos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, eu acho muito interessante esse término sempre das cartas, em que Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Ele não está falando para surdos, nem está escrevendo para surdos. Jesus está dizendo que nem todos querem entender, nem todos conseguem entender. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus sendo falada aos nossos corações, nós nos quebrantamos, amados irmãos, não há como nós nos mantermos em pé, nós nos ajoelhamos em alegria, nós nos prostramos em adoração, há uma transformação, há uma mudança, há um novo compromisso de vida que nem todos querem. Nem todos querem. Quando olhamos o nosso país, o rumo que temos tomado, a cidade em que vivemos, a verdadeira Babilônia do Brasil, nós sabemos o que é viver longe de Deus, porque vemos, porque sentimos. A igreja de Filadélfia é elogiada, extremamente elogiada por Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui as características, mas basicamente Jesus é uma igreja fraca, é uma igreja pequena, é uma igreja onde os irmãos não têm posses, não há dinheiro. É uma igreja onde nenhum membro é um membro que tem projeção política. Mas Jesus diz que a ama, porque é uma igreja fiel. Porque, amados queridos irmãos, Jesus não se impressiona com o nosso exterior. Deus se impressiona e deseja o nosso interior. É o nosso sentimento, é o nosso coração. Deus não vê as nossas ações. Deus vê o nosso sentimento que nos leva a agir dessa forma. Não adianta se praticar um ato de bondade se o nosso sentimento não condiz com esta ação, mas há um interesse, há uma perversão ou há uma maldade por trás disso. Jesus conhece as suas igrejas. Jesus caminha no meio das suas igrejas. Jesus conhece a cada um de nós pelo nome, sobrenome, endereço, conhece o nosso zap, conhece nossos sentimentos, nossos medos, nossas alegrias. Jesus não olha o exterior da igreja, Ele olha o interior, Ele olha as pessoas, os sentimentos. Essa igreja não existe mais. Uma igreja que era fiel, porque não existe mais. Vamos parar aqui, vamos pensar um pouquinho, porque essas cartas, elas têm todas a ver muito com a situação da vida e das cidades. Olhem a cidade de Filadélfia. A cidade estava situada na principal rota do Correio Imperial de Roma para o Oriente. Era a primeira cidade quando os romanos vinham em direção, ou os gregos vinham em direção ao Oriente, passavam por Filadélfia. Por isso, amados queridos irmãos, Filadélfia foi fundada para ser a porta de abertura da divulgação da cultura do idioma grego na Ásia. Era ali que as coisas inicialmente aconteciam e elas se espalhavam pela Ásia, vindas da Grécia, vindas de Roma, do Império Romano.
Ela era embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega. E aí nós vamos dizer, Jesus fala de porta, sim, pois os habitantes sabiam que todas as coisas começavam ali e depois eram espalhadas pela Ásia, porque ela estava na rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade também, ela estava localizada numa região sísmica instável. Ela passava por muitos terremotos. Era comum na cidade se ver paredes rachadas, pilares rachados, casas caídas. Muitos nem habitavam na cidade, moravam em tendas no campo. Era uma região perigosamente vulcânica. No ano 17 depois de Cristo, ela foi destruída por um terremoto e construída com um novo nome, Neo-Cesareia, a nova cidade de César, em gratidão a César, imperador de Roma, pela sua reconstrução. Mais tarde, no tempo do imperador Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome, sendo chamada de Flávia, aquela que brilha como ouro, em homenagem ao apelido do imperador Flávio. Então era uma cidade, amados, que tinha mudanças de nome constantes. Era uma cidade que vivia numa região sísmica, muito abalada por terremotos, casas caíam, paredes rachadas, pilares rachados. Era uma cidade que era a porta de entrada da cultura helênica e romana na Ásia. E aí Jesus se apropria disso tudo para falar com essa igreja. Ele vai dizer assim para essa igreja, no versículo 8: tu tens pouca força. Pouca força. A igreja certamente era pequena em tamanho. Era uma igreja que não tinha influência política, como nós vemos muitos pastores, entre aspas, querendo influência política, querendo poder, querendo deputados, querendo senadores. Mas ela se preocupava em falar da salvação. Ela se preocupava em falar da nova vida. Deus, na verdade, escolhe pessoas fracas para envergonhar os fortes. A igreja de Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e tinha poder espiritual. No versículo 9 diz que a igreja era perseguida pelos judeus. Perseguida pelos judeus. Os judeus diziam que os crentes não eram salvos, porque não eram descendentes de Abraão. Não eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eles perseguiam constantemente, como perseguiram a Paulo, tentando matá-lo, tentando matar esta igreja, tentando prendê-lo, como tentavam prender aos cristãos, e destruir o que eles diziam ser uma deformação do judaísmo, porque eles esperam até hoje a vinda de um Messias. Aquele que foi anunciado pelos profetas do Antigo e do Novo Testamento, mas eles querem um Jesus que venha num cavalo branco, preparado para a guerra, para libertar o seu povo, levantar o seu povo como a maior nação da terra. Jesus veio numa família simples, humilde, nasceu numa manjedoura. Seu pai era pobre, era um carpinteiro. E ele vai para libertar o povo do pecado, não do Império Romano. Isso era inconcebível pelos judeus, como é ainda hoje. E eles olhavam com desprezo e perseguiam. E Jesus os chama de sinagoga de Satanás, casa de Satanás, pelo mal que eles faziam à sua igreja. A igreja do Senhor será honrada. Cristo está com ela. Cristo que vai colocar esses homens ajoelhados, pedindo desculpas à sua igreja, e eles verão o quanto Deus a ama. Era uma igreja, como diz no versículo 9, amada por Deus. Amados, queridos irmãos, nós somos o povo de propriedade única e exclusiva de Deus, somos amados por Deus,
Somos o rebanho especial de Deus. Deus nos amou com tanta intensidade que deu seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos frutos do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos galhos enxertados na videira. Jesus veio para os seus não o receberam. E nós hoje somos vida, somos família espiritual, descendentes de Abraão, Isaac, Jacó. Nós somos este povo. Nós somos este povo. Igreja amada. Somos a noiva de Cristo. Cristo, quando voltar, Ele vai nos levar para a casa do Pai. Assim, amados, como era concretizado um casamento na antiguidade, na época de Cristo, o noivo ia até a casa da noiva, a tomava e a levava para a casa do seu pai, onde viveria com ela, formando uma família. Somos assim também. Jesus vai voltar, vai nos tomar e vai nos levar para a casa do Pai. Às vezes, irmãos, nós somos abalados por pensamentos assim, olha, eu não tenho valor. Já pensou assim? Eu não vejo sentido na vida. Eu não sou nada. Ninguém me ama. E esquecemos que Deus nos ama muito, muito, intensamente, profundamente. A Bíblia diz que quando nós estivermos lá com Ele no céu, poderemos provar e dar 4 dimensões: altura, largura, profundidade. Amados, queridos irmãos, hoje muitos de nós procuramos auxílio médico com psicólogos, com psiquiatras. O mundo está sentado no divã desses profissionais que em muitas situações nos são úteis. Mas devemos ter cuidado com esses homens e mulheres que muitas vezes não têm a nossa formação. Vidas têm sido destruídas pela má orientação desses homens, mulheres, esses profissionais. Quando Deus quer falar conosco, Deus quer nos ouvir, Deus quer que nós ouçamos através da leitura da palavra. Agora lembrei a 4ª dimensão: comprimento, largura, altura e profundidade. 4 dimensões. Vocês deviam estar contando, né? O pastor falou 4, só tem 3. A igreja em Laodiceia era perseverante, como diz no versículo 10. Ela não transigiu, não se afastou da palavra de Deus, apesar das pressões. Ela preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Hoje muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por outro evangelho. São igrejas novas, populares, adocicadas. O evangelho centrado no homem, no prazer do homem, não em Deus. Viu, Kevin? Cadê você? Kevin, você foi criado não para ter prazer no mundo, mas ter o prazer de Deus na sua vida. Você foi criado para ser feliz, para a glória e honra de Deus. Como cada um de vocês que está nessa fila aí, adolescentes. Quando nós conseguimos ver Deus na nossa vida e entendemos o amor de Cristo por nós, nós nos tornamos felizes, diferentes. E não temos que ter medo. Não temos que compartilhar dessas falsas e terríveis doutrinas que destroem o homem. Lembra, os irmãos, que o açúcar parece com sal. Acredito que todos nós, um dia na vida, já colocamos no nosso café com leite e sal. Quem já fez isso, levanta a mão. Olha aí. Olha aí. Só descobrimos depois quando bebemos. Porque apesar de parecerem, tem um efeito diferente. Vimos quem é a cidade de Filadélfia.
vimos quem é a igreja de Cristo na cidade de Filadélfia. E Jesus faz um pedido para essa igreja, no versículo 11. Jesus disse assim, ele envia um telegrama, hoje um zap, né? Falar em telegrama, ninguém mais sabe o que é telegrama. Na área jurídica ainda se usa telegrama, não é para informações básicas? Se usa. Tem? Notificações por telegrama. Jesus manda um zap para essa cidade dizendo assim, eis que venho sem demora, no versículo 11. Eis que venho sem demora, só mais um pouquinho. Vocês estão sendo perseguidos pelos judeus, vocês têm dificuldade, vocês têm sido fiéis, mas esperem, porque está chegando o dia da recompensa, a herança preciosa que Deus guardou para vocês. Cristo virá em breve, irmãos. E diz que Ele chegará sem nós esperarmos. Os sinais estão acontecendo. Guerras, epidemias, falta de amor, destruição, mudança climática. E um dia, amados, nós vamos ver Jesus chegando. Ele não vai avisar ninguém. O texto diz que Ele chegará como um ladrão, sem que nós esperemos. E aí, amados, queridos irmãos, nós teremos o privilégio de sermos levados para as mansões celestiais. Jesus diz que esta igreja será abençoada. E diz para que ela não mude, não se transforme. Vamos ver aqui no versículo 11. Ele fala que essa igreja tem que ficar firme. Olha, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E naquela época, amados, queridos irmãos, os homens competiam nas provas olímpicas, ganhavam uma coroa de louros, folhas de louro, que duravam muito tempo, voltavam para as suas cidades, mostrando a coroa que eles venceram nas provas atléticas, mas com o tempo essa coroa se destruía, e Jesus diz que nós temos que lutar pela coroa que não se destrói, que é a salvação, que é eterna, que é permanente. Onde está a igreja de Filadélfia? Morreu. Morreu por quê? Porque se afastou da palavra de Deus. Morreu por quê? Porque deixou de lado Deus. Amados, queridos irmãos, promessas de Jesus para esta igreja. Primeiro, seria uma porta aberta para o Evangelho, versículos 7 e 8. Ela não seria uma porta aberta para levar a filosofia grega, a cultura grega ou romana. Ela seria uma porta aberta para a pregação da salvação do nome de Jesus Cristo. A igreja mesmo fraca, estando na mão de Deus, sendo fiel, ela é usada por Deus para transformar vidas. Ela é a porta, e o texto diz que Jesus tem a chave de Davi, é Jesus que abre, é Jesus que fecha. Segundo, diz que elas seriam guardados na sinagoga de Satanás, guardados da sinagoga de Satanás, eles seriam protegidos por Deus. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Eu acho lindo aquele texto de Eliseu, quando ele está com o seu jovem e cercados pelos filisteus, não havia como fugir, e aquele jovem apavorado diz: mestre Deus, não há como fugirmos. Eliseu diz assim: Senhor, abre o olho desse jovem, olha para cima. Ele abre, olha para cima. E ele olhou e viu os exércitos do Senhor, os anjos do Senhor, em enorme quantidade, descendo sobre o exército filisteu. E diz: maior são os que estão conosco, os que estão contra nós. Você é guardado de Deus, irmão. Deus te ama intensamente. Deus coloca os seus anjos acampados ao seu redor, o guardando e o protegendo. E Jesus diz a esta igreja fraca, simples, humilde: tu serás uma porta, eu vou te proteger. No versículo 10, no dia da tribulação, no livramento, no final dos tempos, quando o mundo estará sendo destruído, tu estarás sendo salvo, lavado no sangue de Jesus, para viver a vida eterna. Tu serás uma coluna do santuário. Está no versículo 12. Aquela cidade acostumava a ver as colunas rachadas, quebradas pelos terremotos, pelos vulcões da região. E Jesus diz: tu serás uma coluna firme, estável, íntegra, eterna no paraíso. Diz mais: o meu nome, o nome de Deus estará gravado nela. Filadélfia foi devastada por um terremoto.
seu nome foi mudado inúmeras vezes, mas Jesus disse: serás uma coluna firme, não serás destruído. E o nome será único, o nome de Deus estará gravado em nós, porque nós servos teremos gravados como os escravos na época, o nome de Deus sobre nós, o nome de Deus sobre nós. Somos propriedade exclusiva de Deus. Kevin, na sua testa está escrito propriedade de Deus. Propriedade de Deus. É onde você for, as pessoas verão nisso, em você isso, como devem ver em cada um de nós. Propriedade de Deus. Eu vou chamar um louvor aqui agora e nós vamos aplicar. Entendemos, pastor? Uma igreja pequena, mas uma igreja fiel, uma igreja que guardou a palavra. Nós entendemos, pastor? Uma cidade que mudou muitas vezes de nome, e Deus disse que nós teremos um só nome, o nome dele. Uma igreja fraca, fiel, que Deus usou para proclamar o Evangelho, a porta de entrada da evangelização. E como é que nós aplicamos a nossa vida? Primeiro, entenda, quando Cristo abre uma porta na nossa vida, nós devemos trabalhar. Às vezes Deus tem colocado tantas portas e nós temos fechado os nossos olhos e não queremos caminhar em direção a ela. Talvez Deus esteja colocando uma porta na sua vida aberta, Ele dizendo assim: irmão, filho, entra, porque é algo muito especial para que você faça para a glória e honra de Deus. As portas ainda permanecem abertas. Talvez você esteja aqui, não tenha tido a coragem do Kevin, apesar de ser mais velho que ele. E a porta está aberta à sua frente, com Jesus o convidando para entrar. E você não quer ouvir. O Kevin entrou. Eu entrei. Muitos aqui entraram. E você ainda está caído do lado de fora, como aquele mendigo sentado no chão, sujo, imundo, sofrido pelo mundo, cego sem conseguir enxergar o amor de Deus. Mas a porta está aberta. A porta está aberta. Talvez você seja uma igreja em Filadélfia e diga assim: mas eu sou fraco, pastor. Eu não tenho uma mente forte, não tenho condição financeira. Está olhando é o seu coração. Jesus não está olhando o seu exterior. E a porta ainda está aberta. Mas até quando essa porta estará aberta? Porque Cristo tem a chave. Ele abre e Ele fecha. Mas pastor, o senhor não crê na predestinação? Creio. E o que eu estou fazendo é lhe dando um tropeção para que você caia dentro dessa sala. Porque às vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas temos medo. Havia um homem
profeta chamado Jonas. Que Deus abriu uma porta e diz: Jonas vai pregar em Nínive. Ele, sabendo que aquele povo era inimigo do judeu, e não querendo evangelizar, porque sabia do imenso amor de Deus, a capacidade de perdoar, ele queria ver aquele povo destruído. Aí ele toma o navio e foge para Tarso. Ao invés de ir para o Oriente, ele vai para o Ocidente. E no meio da viagem, um grande terremoto. Um grande temporal, imenso temporal, um grande temporal. O navio está chapulejando de um lado para o outro. E ele está dormindo. Eu acordo e dizem assim: o navio vai afundar. E aí ele lembra daquela porta que Deus lhe abriu e diz: a culpa é minha. Mas ele não teve coragem de saltar do navio. Não teve coragem. Talvez você esteja assim também, sua vida está chacoalejando, está tudo ruim, e você não tem coragem de pular do navio para os braços do Senhor. E ele diz assim: me lancem no mar. Os marinheiros no início não tiveram coragem, até que, por uma questão de sobrevivência, eles pegam a Jonas e jogam no mar. E o temporal acaba. E aqueles homens então viram o poder do Deus verdadeiro, o Deus de Jonas. E agora Jonas, afundando naquela água, lembrando da porta que Deus lhe abriu na hora, e um enorme peixe o engole. 3 dias dentro daquele peixe. Pastor, que peixe é esse? Não sei, irmão. Consigo imaginar. Eu, quando era criança, falava baleia. Até que me disseram que baleia não é peixe, é mamífero. Eu não sei. Talvez seja uma super, hiper cocoroca. E aí o poder de Deus é mais maravilhoso, criar um peixe desse. Mas que ele foi engolido, foi. Depois é regurgitado. E vai para Nínive. E a cidade toda se arrepende. E essa cidade, mais tarde, será a mão de Deus para castigar o seu povo e levá-lo cativo para a Babilônia. Uma porta aberta. Uma porta aberta. Irmão, irmã, amigo, há uma porta à sua frente. Não precisa ser um profeta ou alguém que tem poderes especiais para saber. E há uma porta à sua frente, porque Deus coloca à frente de cada um de nós uma porta. Pode ser a porta da salvação, porque você ainda está sofrendo na sinagoga de Satanás. Pode ser a porta da evangelização, para que você fale do amor de Cristo, transformando vidas e levando pessoas a aceitarem a salvação e o amor de Deus. Olha a porta que Deus colocou à frente da sua vida. Igreja de Deus, ouça as oportunidades que Deus coloca à nossa frente. Fraco, débil, mas forte espiritualmente e amado por Deus. Amado por Deus. Quando nós morremos, seremos enterrados. Nosso corpo voltará a ser forte. E vão colocar uma lápide com algo escrito. Que bom seria: amigo, amado de Cristo Jesus. Esta é a igreja de Filadélfia. Talvez esta possa ser a história da sua vida. Fechemos nossos olhos e nós vamos orar.
Senhor Deus. Te agradecemos pela igreja de Filadélfia. Uma igreja fraca, mas que era forte espiritualmente. Uma igreja que não era rica de bênçãos, de bens materiais, mas rica de bênçãos espirituais. Te agradecemos porque esta igreja tinha fidelidade de guardar as suas palavras. Senhor, esta igreja sumiu, Senhor. Esta igreja se desviou da tua palavra. Nós não queremos isso, Pai. Pedimos, dai-nos força para nos lembrarmos sempre do teu imenso amor por nós. Amor este revelado em Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. Ele veio por nós. Ele morreu por nós, levando os nossos pecados e nos deixando justificados. E agora podemos nos apresentar diante de Ti, porque a Tua misericórdia nos alcançou. Teu Filho Jesus ressuscitou, Senhor, sendo o primogênito dos mortos. Ressuscitou em corpo, ressuscitou em espírito e subiu aos céus. E está sentado à Tua direita, de onde há de vir a julgar vivos e mortos, e ser o nosso advogado perfeito. Senhor, abre os nossos corações, Senhor. Faz-nos enxergar com os Teus olhos espirituais e vermos a porta que o Senhor colocou à nossa frente. Porque Jesus Cristo tem as chaves. E com coragem, entramos na porta da salvação, entraremos na porta da evangelização, da adoração, da glorificação, porque Tu és Deus, o único Deus. E agora, Senhor, que vamos participar da Tua ceia, faz-nos lembrar como foi, é e será o Teu amor por nós, imenso. Em nome de Cristo Jesus.